Bíblia Original Codex, Matitiahu ou Mateus, capítulo 26. Após terminar o longo ensino que respondia às duas perguntas dos discípulos sobre o fim de Jerusalém e o fim dos tempos com a sua vinda, Jesus disse aos discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e eu devo morrer. Naquela Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do pastor-presidente ou arcebispo Caifás. Na mansão de Caifás, eles planejaram como poderiam prender Jesus e depois condená-lo à morte. Eles precisavam fazer isso na Páscoa, pois durante a festa o povo estaria distraído. Enquanto isso, Jesus estava na casa de Simão, em Betânia. Uma mulher entrou na casa com um frasco de alabastro, um vaso feito de calcita para guardar óleo ou perfumes. Ele continha um perfume muito caro. Mateus não fala, mas depois veremos em Marcos que era nardo puro. Jesus estava com a cabeça reclinada à mesa. Ela entra dentro da casa e derrama o perfume sobre a cabeça do mestre. Os discípulos, alguns e não só Judas, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Ele poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro seria dado aos pobres. Jesus replicou: Por que vocês estão julgando essa mulher? Ela praticou uma ação com a melhor intenção. Vocês poderão ajudar os pobres depois, porque eles sempre existirão. Mas eu estou aqui com vocês por pouco tempo. Este perfume derramado sobre o meu corpo está me preparando para a minha morte. Jesus olha para a mulher e diz: Onde falarem sobre a minha história, no mundo todo, falarão sobre o que você fez hoje. Judas, um dos discípulos, foi até os principais líderes religiosos e perguntou: O que vocês me dão se eu entregar Jesus a vocês? Os líderes responderam: 30 moedas de prata. Judas, satisfeito com a oferta, começou a planejar uma forma de entregar Jesus aos líderes religiosos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos perguntaram: Onde devemos comemorar a Páscoa? O mestre disse a eles que, ao entrar na cidade, deviam procurar por um certo homem e dizer: O mestre manda avisar que a morte dele está próxima. Ele deseja celebrar a Páscoa com todos os discípulos na sua casa. No dia da Páscoa, na casa deste homem, já ao anoitecer, Jesus, como sempre fazia, estava reclinado à mesa com os discípulos enquanto comiam. Ele disse: Um de vocês aqui vai me trair. Tristes, todos os 11 disseram um após o outro: Eu não vou lhe trair nunca. Eu também não. Quando todos os 11 falaram, Jesus afirmou: Aquele que comeu comigo no mesmo prato vai me trair. Judas, o único que não havia se manifestado, disse também: Mas, mestre, com certeza não sou eu. Jesus afirmou: Mas é você. Todos ficaram assustados. Ainda comendo, Jesus tomou o pão, partiu-o e deu a cada discípulo, dizendo: Peguem este pão e comam, porque estes pedaços representam o meu corpo. Santo Graal. Logo em seguida, levantou o cálice e o alcançou aos discípulos, dizendo:
Bebam este vinho todos vocês. Ele representa o meu sangue, o sangue de um novo pacto, de um novo testamento. Testamento este que, como vinho, é derramado em favor de muitos, como uma nova chance para a vida eterna. Ouçam com atenção o que vou lhes dizer agora. Esta é a última vez que vocês farão isso. Daqui para frente, vocês não devem beber o vinho como meu sangue, nem comer o pão como minha carne, até o dia da minha vinda, que já revelei para vocês como vai ser. Apenas na minha volta, quando iniciar o reino, beberemos um vinho novo e comeremos juntos. Então, todos eles cantaram uma música para encerrar o jantar. Dali foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos seus aprendizes: Ainda nesta noite, todos vocês me abandonarão. A Bíblia fala do que vai acontecer daqui a pouco. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, chegarei antes de vocês na Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas o mestre replicou: Na verdade, Pedro, ainda nesta noite, antes do toque do galo, você me negará 10 vezes. É difícil saber se era o toque do galo, metaforicamente, a ave, ou o toque da trombeta durante a troca das guardas romanas. Na fortaleza, Antônia, existiam 2 toques. Um da meia-noite às 3 e outro das 3 às 6 da manhã. Ninguém, principalmente os sacerdotes, podiam criar galos na Terra Santa por causa da Bíblia, a lei de Moisés. Apesar de existir um monumento com um galo no Monte Sião, em Jerusalém, Pedro insiste: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Depois de Pedro, todos os outros disseram o mesmo, assim como na noite da Páscoa. Então, Jesus levou seus discípulos para o Getsêmane e disse a eles: Sentem-se aqui enquanto vou ali meditar. Os 3 discípulos mais próximos foram com ele. No caminho, Jesus estava muito triste. Estando extremamente angustiado, disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte. Por favor, fiquem comigo e me façam companhia. Ele se afasta então dos 3 discípulos, coloca seu rosto no chão e diz: Ah, se fosse possível afastar de mim este cálice. Contudo, terá de ser como sempre esteve planejado. A minha vontade como homem não poderá ser feita. Será feita a minha vontade como Criador e Senhor. Ao voltar do seu tempo de silêncio e meditação, encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: Vocês não puderam me fazer companhia nem por 1 hora apenas? Vocês deveriam estar sempre atentos, meditando para não serem vencidos pelo ego, pois a matéria cede ao ego. Iluminare. Note que, como eles dormiam e não estavam com ele, esse registro só foi possível porque Jesus o contou para eles posteriormente, deixando assim clara a sua intenção de entendermos sua dor e de nos dar exemplo. Então, Jesus se afastou novamente deles para meditar sozinho. Estando só, disse: Já que não posso evitar de sofrer o que vou sofrer, então que tudo isso comece agora. Novamente, na sua volta,
Jesus os encontra tentando se manter acordados, mas eles estavam com os olhos pesados. Pela 10ª vez, Jesus vê o cansaço deles e se afasta, colocando sua cabeça no chão e repetindo as mesmas palavras de meditação. Na volta da 3ª vez, disse aos discípulos: Vocês estão descansando, mas chegou a hora. Eu serei entregue nas mãos dos malignos. Acordem, levantem-se e venham comigo. O discípulo que me traiu já está vindo. Exatamente naquele momento, Judas chegava com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de madeira. Toda essa multidão foi paga e enviada pelos líderes religiosos do templo. Judas tinha combinado com a multidão em cumprimentar Jesus com um beijo, para que fosse um sinal de identificação, a fim de que a multidão pudesse reconhecê-lo e prendê-lo. Então, Judas disse: Mestre, e o beijou. O nosso Salvador perguntou: Amigo, qual é a intenção da sua vinda? Então, alguns homens armados se aproximaram, o puxaram e o prenderam. Nesta hora, Pedro puxa a espada e fere um dos homens que era servo do pastor presidente, o arcebispo. Pedro decepou a sua orelha, mas o mestre pediu para que ele guardasse a espada, para que ele não morresse. Após ele guardar a espada, Jesus disse: Se eu quisesse, eu teria à minha disposição mais de 12 legiões de soldados, os anjos. Jesus olha para aqueles homens armados e diz: Por acaso eu sou líder de alguma rebelião para vocês terem que vir com tantos homens armados com espadas e pedaços de pau? Todos os dias eu ensinava a verdade no pátio do templo e vocês nunca me prenderam. Nesse momento, 10 discípulos fugiram dali, abandonando o mestre. Jesus foi levado até o pastor presidente ou arcebispo Caifás, onde estavam também reunidos os doutores da Bíblia e outros líderes do templo. Pedro era o único que seguiu Jesus de longe. Quando Jesus entrou, ele sentou com os guardas para ver o que aconteceria. O objetivo desta reunião era fabricar um depoimento contra Jesus que pudesse condená-lo à morte. Muitas pessoas apresentaram falsos testemunhos, mas os líderes do templo acharam os argumentos muito fracos, incapazes de levá-lo à morte. Então, finalmente, 2 testemunhas declararam: Este homem disse que poderia destruir o nosso santo templo e construir outro melhor em 3 dias. O pastor presidente ou arcebispo, ao ouvir isso, levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder a essa acusação tão grave que estas pessoas estão fazendo-lhe? Jesus não respondeu nada. O pastor presidente ou arcebispo, ao ver o silêncio do nosso Supremo Mestre, gritou: Exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Messias ou o Filho de Deus. Ao que Jesus replicou: Você acaba de declarar quem eu sou. Um dia vocês me verão descendo dos céus com grande luz. O pastor presidente ou arcebispo, ao ouvir isso, rasgou as suas vestes e gritou: Que blasfêmia! Não precisamos mais de testemunhas. Essa blasfêmia que vocês ouviram aqui é suficiente. O que vocês acham? A liderança do templo respondeu em alta voz: Ele é réu de morte. Alguns líderes do templo e doutores da Bíblia, neste momento, se aproximaram de Jesus e cuspiram em seu rosto. Alguns deram tapas. E, estando ferido, outros vieram e deram murros na sua cabeça, derrubando-o no chão. Estando Jesus caído, com os olhos cheios de sangue e saliva dos cuspes,
A liderança do templo zombava. Adivinhe quem foi que lhe bateu? Se você é o Messias, então você sabe quem foi. Estando Pedro sentado no pátio perto dos guardas, veio uma criada e disse: Você estava com Jesus, o Galileu? Mas Pedro, com medo dos guardas, respondeu: Não sei do que você está falando. Algum tempo depois, Pedro estava perto da porta quando outra criada disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Pedro, ainda com medo de ser reconhecido e levado preso, disse: Não conheço esse homem. Então, todos ficaram olhando para ele até que o cercaram e disseram: Você é sim um deles. Só pelo fato de você falar com medo, já denuncia que você é discípulo de Jesus. Pedro fala mais alto e jura: Eu já disse que não conheço esse homem. Neste momento, o primeiro galo cantou. Então, Pedro viu que se cumpria exatamente o que o mestre havia vaticinado. Antes do toque do galo, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali e foi-se chorando amargamente. Revelare. Pedro não negou por negar, diferentemente do que ensinam. Ele negou por medo de ser preso e condenado à morte. Note que eles tinham medo dos endemoniados, dos doentes mentais, dos fantasmas e dos guardas. Faltava-lhes coradium, que é fé.